gostaria de continuar ensinando alemão para você. Mas eu estou percebendo que você está falando de desistir. Eu digo, não, é porque são línguas muito correlatas. Eu gostaria de, pelo menos um semestre, estudar inglês, no outro estudar alemão. E aí ele me vem com um trocadilho que era espantoso. Ele dizia, dessa mania de desistir, quase nunca se desiste. E aí, mas pense, na próxima aula você me diz. E aí ele sempre ensinava meia hora de inglês, meia hora de alemão, e era sempre na conversação. Eu tinha que produzir um material, ele me dava um mote, uma temática. Às vezes a gente ficava na Praça de Salamanca e ele ficava pedindo para eu fazer narrações ali, olha, narre aquela criança que está brincando, com a sua mãe, fale para mim ali, começa a descrever isso em inglês, né? E aí eu tinha como dizia a história, tinha que me virar nos 30 em relação a isso. Mas ele acabou com esse trocadilho me fazendo ter um estalo, João, um estalo de perceber que eu não deveria desistir. Se eu tivesse que desistir de alguma coisa, seria desistir de desistir. Pegando essa história do mote, e a partir do que você falou, né, eu penso que a gente deveria ter aversão à aversão prévia em relação às coisas. Até isso né? Perigoso. Não, mas ter aversão a essa aversão prévia, né? Não, e claro que eu tenho que ter a aversão a algumas coisas. Eu tenho que ter aversão a uma série de coisas. Natural. Agora, a aversão prévia, como você estava falando aí do Lula, uma das coisas que eu admiro em relação ao Lula, até falava outro dia para minha filha, eu disse, olha, uma das vantagens do presidente da República é que ele ouve todas as pessoas sem dar um pio. Ele ouve todas as opiniões contrárias e quanto mais opostas para ele, melhor. E ao final ele faz a grande síntese. E eu penso que para essa pessoa que mandou essa mensagem impublicável e para todas as outras pessoas que, por alguma razão, tenha praticado uma aversão prévia e determinada contra qualquer pessoa, contra qualquer ideia, contra qualquer situação, a abertura básica e fundamental para esse mundo que explode novidade. Naquilo onde eu tenho maior aversão, pode ser a grande novidade que esteja faltando para eu dar o meu upgrade, para eu dar o meu aumento da minha personalidade, do meu espírito, da minha personalidade, para eu ser maior, né? Eu penso que começa por aí, quer dizer, onde eu tenho aversão, resistência, talvez seja inclusive ali onde eu deva provocar a abertura para que eu possa finalmente ser maior. Enquanto eu estiver aí, eu vou estar bloqueado. Nem tudo que você tem assim de forma arraigada, aquela coisa sem abertura absolutamente para nada, é patologia, é Sim. doença, não é? Mas se a gente tem esse tipo de aversão, não é? Essa coisa de só existe uma religião, só pode existir um partido político, só pode existir um time de futebol, você só pode torcer por um time aqui e não mais nenhum outro em nenhum outro lugar, só existe... Há certas coisas que, é claro, devem ser únicos na nossa mente, no nosso coração, evidentemente. Sim, não é? sim. Mas a gente precisa de abertura. E quando a gente se fecha demais, sobretudo em conceitos, não é? Aí a gente acaba praticando, ainda que subliminarmente, ainda que não, digamos assim, deliberadamente, uma certa misologia. Sim, sem dúvida. E aí onde a gente deve ter cuidado, Sem todo dúvida, mundo. sem dúvida. E assim, até a história do oposto à misologia seria essa abertura, eu diria, inclusive, que, assim, o oposto do que a gente consegue com a misologia é aquilo para o qual nós existimos e fomos, para quem acredita em criação do universo, aquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para expandir. Aristóteles tem uma frase muito interessante que ele diz assim, todo ser busca o seu máximo, o seu melhor, o seu auge, né? Algumas pessoas traduzem que o ser humano busca, como todos os animais do universo, busca a sua felicidade. Na realidade, ele não usa a palavra felicidade, porque a gente não poderia traduzir a expressão eudaimonia, literalmente como felicidade, mas seria a realização plena.
né? Mas a gente pode dizer, todo ser busca a sua excelência. Ele até diz, dá um exemplo, por exemplo, do cavalo, né? A gente pega um cavalo selvagem e deixa o cavalo selvagem solto, sem colocarmos limites nele, ele certamente será o cavalo mais possante, mais veloz, mais musculoso, mais belo, mais multiplicado, o máximo que o cavalo poderia ser, se a gente deixar, ele vai ser. E ele diz assim, diferentemente dos outros animais, o ser humano não tem já pré-estabelecida a forma de ser no universo. Então, nós precisamos ir aprendendo junto com os outros. E é importantíssima a comunidade para a gente buscar esse mais. Se a gente se fecha na misologia, João, a gente se perde na possibilidade de a gente ser esse mais que Aristóteles propõe. Deixa eu levar ao nível bem prático isso, já que você citou o cavalo, não é? Sim. O cavalo, que é um dos animais mais lindos que existem. Sim. São muitas raças, mais de 100 raças que nós temos de cavalos. Exatamente. E essa semana, nos Estados Unidos, tem um evento chamado Kentucky Derby. É o Derby de Kentucky. Kentucky, um estado americano, sim, lá no sudeste americano, né? Lá em Louisville, cidade de Kentucky, tem a maior corrida de cavalos do mundo, né? Chamada Kentucky Derby. Então, são 150 mil pessoas lá presentes, são muitos milhões assistindo na televisão, não é? 1 bilhão, aproximadamente, 1 bilhão de reais em apostas, não é? Nossa. Ou seja, aproximadamente 250 milhões de dólares, 1 bilhão aproximadamente de reais em apostas, e ali são 25, às vezes 20 cavalos, é um grid 20 cavalos, e é uma semana inteira de preparação para essa corrida lá. E foi domingo, não é? Foi no último domingo. Então, apostas, tinha um cavalo que você apostava $1, ganhava 3, e o cavalo que ganhou, não era um azarão, porque já tinha segundo lugar, mas quem apostasse $1 ganhava 15. Né? Então, muita gente ganhou muito dinheiro nessa aposta. O caso o problema é esse, é o seguinte: durante a semana de preparação, corridas preliminares, 7 cavalos, o cavalo de corrida é o puro sangue inglês, né? Um cavalo lindo mesmo, e um sprint muito grande, corrida muito longa. 7 cavalos candidatos também à corrida morreram na semana do Derby, do Kentucky Derby, né? Nos treinos, nas corridas preliminares, né? Um quebrou a mão, foi sacrificado, outro quebrou a mão, foi sacrificado, outro quebrou o pescoço, foi sacrificado, outro teve problemas cardíacos, né? O estresse lá do tempo lá e tudo. Então, o The New York Times publicou que 7 cavalos morreram. Sim. Então, é uma corrida fantástica, é uma coisa, é um acontecimento dos maiores esportivos nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Os defensores dos animais caíram em cima, não é? Tentando acabar com a corrida, tentando acabar, dizendo que isso tem que acabar, mesmo que movimente 1 bilhão, 250 milhões de dólares, mesmo que movimente 150 mil pessoas, milhões, que dê audiência na televisão, na internet, isso, aquilo, tudo. Tem que acabar com isso, porque isso só faz maltratar os animais, não é? Maltrata, é mais ou menos contra a maré de um acontecimento que era o 149º acontecimento, ou seja, já faz 149 anos que eles promovem essa corrida, o Kentucky Derby, nos Estados Unidos. Um negócio bonito, inclusive, muito bonito. Então, não se pode dizer que esses defensores de acabar com a corrida, né, esses defensores dos animais, não se pode dizer que eles estão praticando misologia, que isso é uma mera aversão, que isso é um ódio. Não se pode dizer, porque
os fatos demonstram que os animais se estressam, que morrem, como morreram 7 na semana, não é? Entre cavalos, inclusive alguns que eram favoritos. Não é? Sim, sim. Por exemplo, o que era o mais favorito ao título, um cavalo chamado Forte, não é? Ele foi proibido de correr com o protesto do dono lá, porque ele estava machucado. E ele é um cavalo tão extraordinário que ele estava lá para correr e para ser campeão dessa corrida, inclusive. Porém, os defensores dos animais, que também tinham uma comissão lá, disseram, não corre, não pode correr. Ameaçaram entrar na justiça. Isso aí não é mesologia. Isso aí não é ódio, não é aversão. Isso aí são argumentos factíveis, possíveis, em relação a mesmo que seja contra a maré. Não é? Isso aí não é misologia pura e simplesmente, Tiago. Como nós não podemos dizer que aqueles que estavam defendendo o lado oposto também não eram misólogos. Não é? Né? Por quê? Porque ambos estão, e aí qual é o gatilho que dispara a misologia e separa a misologia da não misologia? É a incapacidade da abertura em relação ao contraponto. Né? Então, aqueles que estavam dizendo nós somos contrários à continuação dessa competição, dado, né, o nível de agressão aos animais, etc., etc., né, eles estavam baseados em uma série de raciocínios, mas eles estavam lá dispostos a discutir, a debater. Nós poderíamos dizer que alguma dessas pessoas que estava lá no fronte contrário à competição era misóloga, que alguma dessas pessoas, sim, somente se essa pessoa está se colocando no ponto de eu estou dizendo a verdade, não aceito dialogar com você. Não é? Mas, e aí você sabe disso, né, que quando a gente faz as grandes negociações, as pessoas já sabem que é uma estratégia, mais ou menos como uma estratégia de guerra, nas grandes discussões, eu puxo para um extremo, o mais extremo possível, tendo em vista que o outro vai fazer o mesmo, e aí nós vamos nos aproximando no que a gente poderia falar, no método dialético, de negação e síntese. Eu vou negando o que o outro está falando, o outro vai negando o que eu estou falando, e a negação de nós dois vai fazendo uma síntese e a gente vai se aproximando. Se eu já chegar próximo do que o outro está querendo, eu, de certo modo, não tenho muita margem de negociação e eu não tenho muita força na minha argumentação. Isso pode ser uma das posições. Então, eu vou para o extremo oposto, quero que se acabe, aí o outro, não sei o quê, vamos dialogar. Chega um determinado momento em que a gente, não, tudo bem, já que não podemos acabar, já que o ano que vem vai ser a centésima... Não, vai ser a 50ª. Centésima quinquagésima. Né? Então, não é possível mais acabar, porque já se tornou uma tradição mais do que centenária, né? Vamos negociar as possibilidades. Aí sim. Então, essa linha de abertura para negociação é onde eu nego a misologia. É essa perspectiva que eu quero que nós convidemos, aliás, que o nosso modo aqui de agir, João, já é um convite para o nosso ouvinte. Assim, por mais que eu discorde do que o outro está propondo, eu não tenho que chegar previamente indisposto a me deixar convencer por alguma coisa. Por quê? Porque eu sou capaz de aprender até com aquilo que o outro está falando, que me agride muito. Agora, claro, a gente já falou aqui, se eu estou diante de alguém que quer me destruir, né, que quer a destruição do argumentador, aí eu tenho que ter essa aversão prévia mesmo, porque o outro quer a minha destruição, mas se ele quer apenas a destruição do meu argumento, estamos abertos para isso. Se você puder evitar, você evita. Claro. Isso se puder evitar a discussão ferrenha, a discussão fora da lógica, não é? A discussão misóloga. Não tem como discutir com uma mente absolutamente fechada. Doentia, exato. Uma mente doentia. Exato. É muito difícil isso. Muitas vezes é preciso deixar aquela pessoa chegar a outras conclusões por si só. Não é?
dar um tempo para que aquelas pessoas cheguem a conclusões, digamos, lógicas, ou pelo menos com conhecimento, ou haja uma distensão na mente fechadíssima daquela pessoa em relação a determinados fatos que fazem que ela, a todo momento, cultue a misologia, né? Sim, sim, sem dúvida. O básico e prévio é muito perigoso, né? O único livro que eu tive coragem de colocar, de publicar, se chama A Incapacidade de Certeza no Conhecimento Científico. E eu parto dessa ideia de que é impossível a qualquer área do conhecimento científico ter qualquer certeza. Não estou falando de alcançar verdades. A gente pode alcançar a verdade, mas a gente não tem certeza de que é a verdade. E ali eu trabalho um autor, que é o Karl Popper, e uma das coisas que o Karl Popper faz assim uma ilustração, ele diz: imagine que você está subindo numa montanha. Chega um determinado momento em que as nuvens, né, porque vai ficando muito alto, as nuvens começam a cobrir o entorno da montanha. E aí você vai subindo, mas até a partir de agora, no meio das nuvens, né, daquela névoa, você não tem mais como ver nada mais para baixo e nada mais para cima. E aí, quando você está subindo, diz o Popper, você não tem certeza se você está subindo, se você chegou, de repente, você chegou num pico. Você não sabe se aquele pico é o mais alto, e você não sabe se aquele pico pode ser apenas mais um intermediário do que mais alto vai ter. Para isso, você vai ter que duvidar que aquele pico é o mais alto e seguir até descer pelo outro lado do pico. E aí, se você se depara com uma outra estrutura que vai fazer você subir de novo, aí você vai subindo. Então, você vai subindo, acaba que você abandona aquele primeiro pico que debaixo da nuvem você pensava que era o mais alto, você chega no mais alto e vai subindo, e o Popper diz, a ciência hoje é mais ou menos isso. Você estrutura o seu conhecimento a partir de alguns elementos. Só que tem uma frase que todo cientista, todo professor de ensino fundamental e médio tem que repetir quando falar de alguma, entre aspas, lei científica. Todo conhecimento científico vale até que alguém não prove o contrário. Para que a gente possa estar aberto para isso, só há avanço nessa abertura para a possibilidade do contrário. E aí, só para matar essa questão, João, um dia um aluno meu chegou para mim e disse, se eu não tenho mais certeza de nada, para que eu vou continuar pesquisando? Eu dizia, você não pesquisa para alcançar verdades. Você pesquisa para deixar para trás as mentiras nas quais você acreditava que eram verdadeiras. A ciência, de alguma forma, ela tem opiniões divergentes. Sim, né? Sim. E é importante que tenha. Né? E isso não nos deve fazer descrer na ciência, por hipótese alguma. Antes, pelo contrário. Porque a ciência foi que nos ajudou a melhorar as nossas condições de vida, a viver mais, a nos curar de doenças incuráveis no passado, Sim. Não é? A andar de veículo hoje, de avião, de tudo isso é ciência, nos seus mais diversos campos, que são tantos e são tão importantes, não é? Mas a ciência é baseada na pesquisa, no conhecimento, que é coisa que nunca acaba. Sim, sem dúvida. Cada vez mais, por exemplo, uma mera discussão, uma coisa bem palpável para nós, o café, por exemplo, né? Então, muitos cientistas dizem que o café faz muito bem à saúde. Outros dizem que é preciso ter parcimônia em relação aos benefícios do café à saúde. Aí, uma hora, a gente até imagina que algum lobby está pagando para que aquele artigo saia, Exato. ou depois aquele outro artigo saia, porque é outra coisa que está mais interessante do que café, tudo. É interessante isso, né? É claro que a nossa abertura é até para isso, para compreender que a ciência não é uma sentença, não é? Ela está sempre em progresso também, como nós devemos estar, não é? Porque o conhecimento de qualquer pessoa hoje, não é? O conhecimento da média das pessoas hoje é muito maior do que o conhecimento da média das pessoas há 100 anos atrás.
não é? Sim, sim. Não é? Sim. Antigamente, você tinha uma pessoa que dizia assim, filho é Deus que dá. Então você tinha 20, 25 filhos numa família, porque dizia que filho é Deus que dá. E era difícil planejar, não tinha planejamento familiar. Não é? Hoje as pessoas mesmo as pessoas sabem que existe planejamento familiar. Né? Então, o conhecimento, não é? O conhecimento, muitas vezes, na maioria das vezes, nos leva a praticar menos ou não praticar a misologia. Sim, é fundamental, João, a gente perceber esses exemplos que você dá, muito bons, né, para que as pessoas tenham de uma forma muito plástica, muito explícita aqui a nossa discussão. Eu penso que o grande elemento é, quanto mais fechado eu estiver, menor vai ser o meu ser. Quanto mais aberto eu possa estar, eu não estou dizendo que a gente deve ser um Maria vai com as outras, antes pelo contrário, a filosofia critica muito isso. Mas você tem que duvidar, inclusive, das suas certezas. Porque se a gente começa a duvidar de todas as certezas, e aí, por exemplo, a história do cristianismo, alguém pergunta, como é que você pode ser filósofo e acreditar ao mesmo tempo? E eu digo, porque para mim a religião, ela não pode ser a fuga da racionalidade, ela tem que ser o momento em que eu percebo que a minha racionalidade não foi suficiente para aplacar minha sede pelo mais. Né? Então eu vou até onde o máximo que a ciência me leva, vou até o máximo onde a racionalidade filosófica me leva, isso não me satisfaz e aí eu dou o passo para a fé. Mas se eu vou para a fé já, sem passar pela ciência, sem passar pela filosofia, no medo de ser desconstruído pelo outro, João, eu sou incapaz de ser ser humano. Isso aí não é ficar em cima do muro. Você pode ter fé e você pode acreditar na ciência. Sem dúvida, sem dúvida. Você não é uma questão de ficar assim, é uma questão de ter um mais na sua mente. Exato. Para mim, o grande exemplo da minha vida foi meu vice-reitor no seminário, depois foi orientador de muitas coisas minhas, é o Manfredo Araújo de Oliveira, que é primo do padre Eusébio de Limoeiro. Exatamente, quer dizer, um dos grandes pensadores, com muitos livros, e o Manfredo é padre. E um belo dia eu chego para Manfredo lá e digo, Manfredo, qual seria a definição... Que é filósofo, exatamente. Eu digo, Manfredo, qual é a sua definição filosófica para Deus? E aí ele dizia, Deus é a coerência universal. Claro. E aí eu fui estudar do ponto de vista filosófico a coerência universal e a gente descortina um monte de coisas. Né? Motivado por isso, eu estava no seminário estudando os filósofos ateus. Outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa que queria criar uma escola que dizia, nós temos que proteger nossos filhos desse mundo de dúvidas, desse mundo de aberturas totais, nós precisamos dar coisas concretas. Cuidado, se você dá coisas concretas que mais adiante um simples vapor de dúvida coloca na lata do lixo, essa pessoa vai ser totalmente desconstruída. Então, nós não precisamos dar certezas para os nossos filhos. Nós temos que dar para os nossos filhos a capacidade de combater esse fechamento, a misologia. Nós temos que dar a capacidade para os filhos de estar aberto para a pergunta. Exatamente. Fazer a pergunta e não ter medo das respostas. Saber também questionar depois as respostas recebidas. É assim que a gente se constrói, é assim que a gente se amplia. Eu penso que daí a gente poderia passar aqui o resto da tarde discutindo, mas assim, abertura para ser mais. Nossa vida só é uma. Nós não podemos colocar o a monotonia, a monovisão, quer dizer, ter uma visão só das coisas, uma visão só de todas as realidades. A nossa vida é muito pequena e o mundo é muito fantástico. Basta a gente sair aí, a explosão de cores, de sabores, de vida que tem ao redor. Abramos-nos para isso e combatamos a misologia. Esse é o Tiago Lutador, caririense, aqui toda sexta-feira conosco aqui no Jornal Progresso. Aliás, o Kael Rocha, professor Kael Rocha, do Instituto Federal,
que nos escuta diariamente. Obrigado, querido Kael. Obrigado, Caio. Que é um excelente professor, aliás. Ele está dizendo aqui: parabéns, professor, é sempre apaixonante e encantador falar em cavalos. Ele gostou aqui quando Olha aí. ele falou dos cavalos da história do Kentucky Derby. E é uma coisa muito interessante. Tem, inclusive, uma coisa em homenagem ao Caio, João. O Etienne de la Boétie, quando ele vai falar sobre o discurso da servidão voluntária, ele diz assim: quando você olha para a natureza grita a liberdade. Se você pegar um cavalo que está sendo adestrado, você percebe toda aquela luta que ele está tendo contra o adestrador, não é outra coisa a não ser gritando para nós que a liberdade dele é muito forte, é muito profunda, é muito valiosa, ele não vai entregar de graça. Então, quando o cavalo está ali lutando contra ser adestrado, ele na realidade está gritando para a nossa natureza humana que nós deveríamos lutar pela nossa liberdade com igual ou maior força com que um cavalo luta pelo não adestramento. Um grande abraço para você, grande Kael, que sabe tudo de cavalos, tudo, só tudo de cavalos, o nosso querido Excelente. Kael Rocha. Aliás, o cavalo é um animal muito bonito, né, gente? Que coisa linda. Bom, gente, a gente falou sobre tudo aqui, né, no tema trazido hoje pelo nosso querido Tiago Landim, no bate-papo da sexta-feira. Tiago, um abração, saudações filosóficas e até sexta-feira. Até sexta, João, João, Vladimir me mandou uma